O avanço do crime organizado no país e as discussões em torno do projeto antifacção são temas da minha entrevista com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, um prazer recebê-lo neste espaço online de entrevistas. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, a gente abre a nossa entrevista falando aí do avanço do crime organizado no país. A segurança pública é a maior preocupação dos brasileiros hoje. Por isso mesmo, a briga aí em torno, né, do protagonismo do tema que será destaque nas eleições de 2026. No Congresso, governo e oposição disputam espaço para o debate do projeto antifacção. O secretário de Segurança do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, conquistou a liderança como relator da proposta. Derrite já está na quarta versão. A mais polêmica dizia respeito aí à classificação das facções criminosas em organizações terroristas. Na sua opinião, doutor Quioche, fazia sentido classificar o crime como terrorismo? No que a segurança pública viria a ganhar com isso? Eu acho que é prematuro classificar como terrorismo, porque aí dá ensejo à intervenção de forças estrangeiras, principalmente Estados Unidos, que é bastante prejudicado pelo tráfico de drogas, né, para o território americano. Mas e se eles entrarem para combater o narcotráfico e depois não quiserem sair, como é que fica? Não é? Então há esse perigo. Acho que primeiro tem que esgotar as forças de segurança do Brasil, unindo esforços entre Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e auxílio das Forças Armadas, fora do contexto da intervenção federal quando é decretado a GLO, pois aí tira o comando da segurança pública da mão do governador e passa para a mão do interventor federal. Então não é aí, não é por aí. Eu acho que deveria haver uma espécie de convênio entre a segurança pública dos estados e as Forças Armadas para darem apoio logístico e cederem os blindados, né? Talvez se tivesse um blindado da Marinha ou do Exército, aquelas quatro mortes não teriam ocorrido, né? Porque eles criaram uma trincheira, várias trincheiras, que o veículo da polícia não conseguia ultrapassar. Um blindado facilmente removeria essas trincheiras, né? Doutor Cláudio, o senhor citou aí a mega operação no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, aliás, parou com a mega operação das polícias nas comunidades do Alemão e da Penha, e no dia seguinte o Brasil acordou com um desfile de mais de 60 corpos estirados no chão da favela, né? Na sua opinião, foi uma barbárie ou confronto aí entre bandidos e policiais era inevitável? A mídia está falando em operação policial mais letal dos últimos tempos, né? Não é esse o termo, porque aí dá a impressão que estão ao lado dos bandidos, né? Então, o que houve é um confronto, é uma guerra. Numa guerra, há mortos de ambos os lados, isso é inevitável, né? Agora, você não seria o caso de um policial, diante dos bandidos armados até os dentes, dar voz de prisão, dizer que tem direito a um advogado, tem direito de ficar calado, e aí acaba levando um tiro na testa, né? Então, eu acho que a mídia está defendendo uma linha simpática, né, aos bandidos. Lembrando, doutor, que eu acho que a aprovação do governador Castro cresceu 10 pontos após a operação, né? E no Rio, a maioria da população é favorável a enquadrar facções criminosas a grupos terroristas, né? Lembrando, são moradores aí que convivem com medo e com o desespero, né, da ação da milícia e de traficantes. É verdade. Não só a população em geral do Rio, como também os próprios moradores do Morro da Penha, né, e, e outro morro lá, eles são francamente favoráveis a essa intervenção policial, porque eles estão cansados de serem vítimas. Quem discordar do comando deles morre na hora, executado sumariamente.
Sem dúvida. Doutor Pioche, quando a gente fala aí, né, na disputa entre quem vai levantar a bandeira da segurança pública nas eleições, a gente tem aí um escritório, a criação do escritório de combate ao crime organizado, que foi anunciada no day after da oferta da operação do Complexo do Alemão, né? Era para ser um consenso entre o Lula e o Castro, mas foi só para inglês ver, né? Porque cada um segue a sua maneira. Castro na política da matança e o Lula tentando aí emplacar operações de inteligência contra o crime organizado. Todo mundo de olho nas eleições e para nós brasileiros resta só rezar pela sobrevivência, não é mesmo, doutor Quioche? É lamentável, Viviane, que uma questão que deveria ser tratada é, tecnicamente, extrapolou para o campo político, né? Visando o resultado das eleições de 2026, né? Então, evidentemente, o governo não quer que o governador Castro cresça com essa mega operação. Só não aconteceu pior para o governador do Rio devido à pronta intervenção do presidente Trump, que ah, ofertou publicamente qualquer ajuda que for necessária. Aliás, ele andou mandando 20 fuzis de grande alcance, né? Esses fuzis não só localizam o alvo, como também disparam a uma distância de 800 metros, né? Porque hoje uma curiosidade aí sobre a atuação do Congresso. Apesar da violência ser hoje a principal preocupação da população brasileira, a segurança pública foi tema de somente 85 das 1.220 propostas legislativas votadas pela Câmara agora em 2025, ou seja, menos de 7% do total. A impressão é que ninguém quer resolver o problema, não é mesmo, doutor Quioche? É verdade, eles estão levando tudo para o campo político, estão aproveitando o clima aí e está reacendendo o discurso da PEC da segurança, né? Isso seria um desastre total, né? Não temos um Ministério da Segurança Pública. Nós temos um Ministério da Justiça e da Segurança Pública, comandado por um ilustre jurista, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que entende muito de direito, mas não entende nada de segurança pública, né? Depois, não se pode comandar as forças policiais, que é chamada Força Nacional de Segurança, né? Lá do gabinete de Brasília. Tem que botar o pé no chão e enfrentar os bandidos, né? Tem que estar no local. Doutor Pioche, voltando aí no o projeto antifacção, uma das outras polêmicas era sobre o papel da Polícia Federal, porque numa das versões do projeto do Derrite era realmente limitar aí a investigação pela Polícia Federal das organizações criminosas, sem antes avisar os estados sobre essas operações, o que acabou caindo, né? Ou seja, é tudo sobre o controle da narrativa para ver quem vai estar em destaque em 2026. Ninguém quer resolver o É, problema, só lucrar com ele, não é, doutor Quiochi? tem que haver um comando unificado nesse tipo de operações de combate ao crime organizado. E a Polícia Federal, ele está provado, né, pela realidade dos fatos, que não está cumprindo com a sua missão de zelar na fronteira. Tanto é que está entrando armas dos Estados Unidos, da Venezuela, da Argentina. Então está entrando armamento pesado de tudo quanto é lado, né? Na verdade, isso é atribuição da Polícia Federal impedir essa entrada, né? Mas isso não está acontecendo. Porque hoje, mudando de assunto, vamos falar aí sobre a COP30, a cúpula do clima no coração da Amazônia. Depois de tanto contratempo, né? Belém conseguiu mesmo recepcionar os visitantes de todo mundo para debater a emergência climática no planeta, né? E 10 anos depois do Acordo de Paris, o texto ainda enfrenta obstáculos aí para se transformar em ação concreta. Na COP30, a ausência dos Estados Unidos no debate foi criticada. E a impressão é que enquanto os líderes discutem, o tempo para salvar o planeta aí fica cada dia mais escasso. As mudanças climáticas no Brasil se impõem em eventos catastróficos,
como as enchentes no sul no ano passado e os tornados no Paraná neste ano, né? Devastaram a cidade de Rio Bonito do Iguaçu com ventos de mais de 300 quilômetros por hora, um tornado categoria F3, coisa que a gente só via em filmes, né? Qual o saldo que a COP30 em Belém deve deixar para o mundo, doutor Quiochi? O senhor acredita que os líderes vão chegar a um consenso aí sobre justiça ambiental e emergência climática? Nada disso. Essa COP30 já virou uma piada internacional, né? Começa com a declaração irônica do presidente Trump, diz que para fazer a preservação do meio ambiente, o governo brasileiro desmatou 13 quilômetros na faixa da Amazônia para fazer rodovia de 4 pistas para transportar os ambientalistas que vão defender o clima, não é? E não ficou só nisso, né? Apareceram apenas 31 chefes de Estado contra 135, 140 das COP anteriores. E o pior, nem os países do Mercosul apareceram. E também os países do BRIC, que o Lula tanto fala, não apareceu nenhum, entendeu? Então, e depois aconteceu outras coisas aí que facilitou a viralizar na mídia como o maior piada do século, né? Então, na pré-Copa, o vestiário dos repórteres, dos jornalistas, faltou água, né? E depois, durante a Copa, o presidente Lula alugou um iate de luxo, né? Que consome 100 mil litros de diesel por dia, né? Isso é para não poluir o meio ambiente, imagina então, né? E você vê aí a figura da primeira-dama dançando no convés desse iate, né? E depois houve uma invasão dos, dos militantes do PSOL, né? Indígenas e outras pessoas que romperam a barreira de segurança, né, provocando ferimento em 4 seguranças, e invadiram o local, o espaço azul onde estava sendo feito a conferência. Então, tiveram que encerrar os debates correndo e acabou desaparecendo. Qual foi o motivo da invasão? É que o governo Lula, na pré-Copa, havia anunciado a tributação das grandes fortunas. E esses manifestantes não querem. Parece que esses manifestantes têm mais consciência tributária, não é, do que os iluminados, do que progressistas, né? Porque não é hora de você tributar grandes fortunas, né? Se você espanta o capital produtivo, quem é que vai dar emprego, quem é que vai produzir a renda aqui no Brasil, né? Então, esses invasores, eles têm uma noção bem melhor da realidade tributária do país do que esses congressistas, né? De esses que estão falando na COP, né? Doutor Quiochi, a gente lembra aí, voltando à ação do Congresso em pautas que interessam o país, né? A gente, no ano da COP30, a gente vê que, pleno ano da COP30 no Brasil, apenas 4,5% das propostas sobre meio ambiente e energia foram votadas pelos deputados, né? É muita falta de vontade mesmo para. É o discurso do meio ambiente, mas é muita falta de vontade para colocar em prática, não é? É, verdade. Para completar aquela primeira pergunta, né, essa COP30, é, aquele projeto que o governo lançou, né, Fundo de Preservação da Floresta Tropical, que vem substituir o Fundo Amazônia. Ah, houve pouca adesão. E a Alemanha, que a toda hora vinha anunciando o montante da contribuição, acabou finalizando dizendo que não vai contribuir com nenhum centavo, porque não é confiável. Não é confiável.
Eu acho que eles acertaram, né? Porque eles verificaram que esse fundo Amazônia, o dinheiro sumia pelo ralo, né? Doutor Quioche, vamos mudar de assunto aí, falar sobre os recursos da defesa de Bolsonaro sobre a tentativa de golpe de Estado. A defesa preferiu, no final das contas, reconhecer aí a conspiração golpista e alegou que o ex-presidente desistiu da ação de última hora. Não adiantou, as penas foram mantidas. E agora, doutor Quioche, quais serão as consequências para o Bolsonaro? Será preso imediatamente? Vai para a Papuda ou prisão domiciliar? O que o senhor acha? Eu acho que os advogados estão errando de estratégia, né? Em vez de ficar é, prolongando o trânsito em julgado, deveria deixar transitar em julgado e entrar com uma ação revisional. A ação de revisão no direito penal corresponde a uma ação rescisória do direito civil. Você pode pedir uma liminar. Liminar suspende a execução da pena. E depois ele julga com base naquele voto brilhante do ministro Fux, né, que apontou a nulidade de tudo quanto é lado, né? Então, uma ação de revisão, não há como deixar de prosperar, né? Então, deviam fazer isso logo, né? Em vez de ficar aí pedindo prisão domiciliar, não sei o quê, que a petição nesse sentido, o ministro relator mandou desentranhar, porque não é o momento ainda, né? Porque nem transitou em julgado, como é que vão pedir a prisão domiciliar, né? Agora, eu acho que, de qualquer forma, para Papuda, ele não irá devido aos, à idade avançada e às condições de saúde do ex-presidente. O Brasil acordou aí com a prisão do ex-presidente do INSS sobre os golpes nos aposentados, né? Finalmente uma ação de força aí diante deste que é o maior golpe aí no Brasil e o maior escândalo do Brasil dos últimos tempos, né? É verdade, né? Essa CPMI, pela vez primeira, está dando resultado. Porque CPI ou CPMI é um instrumento da minoria parlamentar. Só que nunca deu certo, porque o governo sempre assume a presidência e a relatoria. Mas desta vez parece que os líderes governistas se descuidaram. Aí os oposicionistas conquistaram a presidência e a relatoria, e nós estamos verificando que pela primeira vez vai resultar em prisões, entendeu? Então, a primeira prisão foi do ex-presidente do INSS. Agora precisa ah, rastrear onde que está esse recurso que foi roubado, né? Sabe-se que uma parte foi para paraíso fiscal, outra parte foi convertida em imóveis, carro de luxo, e uma grande parcela está em dinheiro. Agora, precisa localizar onde que está esse dinheiro, né? Sempre, né, doutor Quioche, para rastrear o dinheiro, para devolver para o povo brasileiro, porque é complicado, né? É verdade. Acho que os membros da CPI, CPMI, estão de parabéns, porque estão fazendo a coisa valer de verdade, né? Perfeito, doutor Quioche, queria muito agradecer sua presença. Eu que agradeço. Obrigada, sempre um prazer conversar com o senhor. Mas foi meu, Divino. Este foi o jurista e presidente do IBEDAPT, doutor Quioche Arada, conversando com a gente neste espaço online de entrevistas. Muito obrigada pela sua companhia e eu te guardo na próxima edição. Até mais.